convidava a todos aí mesmo onde você está sentado, lermos um texto na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. E o versículo de número 14. Eu vou fazer uma leitura verbal e os irmãos me acompanham mentalmente para melhor absorvermos aquilo que as Escrituras nos traz na sua leitura. Capítulo de número 24 e o verso de número 14. Lucas 24 e 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia. E que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, e essas coisas, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Digam amém a Jesus. Louvando a Deus, eu quero trazer esta reflexão para as nossas vidas nesta noite. Nós estamos falando de uma conversa de Cristo, entrando no caminho, em um caminho dado por nome de Emaús, e encontrando com 2 discípulos. Toda a narrativa desse texto, ele traz uma conversa, um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Quando olhamos todos os evangelhos, nós percebemos Cristo tendo um bom relacionamento com os discípulos. E há quem diga que Cristo é o maior líder do mundo. E líder esse que tem uma grande responsabilidade em tratar pessoas. E não pessoas destinadas de um só caráter, de uma só estabilidade emocional, mas Cristo, ele tinha um bom relacionamento com todos aqueles que lhe rodeavam. Se nós analisarmos Cristo com seus discípulos, nós percebemos a diferença de discípulo a discípulo. E o grande mestre, ele sabia como se dar com seus discípulos, porque o mesmo olhava para os seus discípulos como se fosse ele. E sabe, um dos grandes segredos de você ser uma pessoa bem-sucedida nas suas amizades é você entender as pessoas como se fosse você mesmo. Você pode dizer amém nessa noite? O mundo não teria tanta briga, não teria nenhuma situação de eu não gosto